Galera, hoje é o seguinte, o assunto de hoje é um assunto que é muito pedido, é um assunto, é um assunto muito pedido lá no Instagram, aqui também no YouTube. A galera fala muito, mas eu não sei terminar um projeto e tal, eu não sei finalizar, o que que eu coloco? Por isso eu resolvi fazer para vocês essa live aqui com um resumão do que a gente coloca em cada projeto, nos principais projetos. Os detalhamentos, principalmente, tá? Os detalhamentos dos projetos, principalmente. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, o que precisa, o que não precisa, por que é importante, o que não é importante, porque é muito relativo, depende de cada projeto. Então, assim, não existe uma regra. Por isso que a gente não vem falar assim, tem que ser assim o seu projeto, tem que ser desse jeito. Não existe uma regra, sabe? Se você entra na engenharia, né, para buscar um padrão ali, ó, igual um cavalo, né, tapar o olho aqui, ó, só seguir reto. Não existe, cara. A gente está aí para pensar, né, inovar, pesquisar coisa nova. Então não existe esse padrão assim 100%. Existem alguns caminhos que você segue, né, que você não pode sair fora, né? Então a gente vai falar um pouco sobre eles hoje. Principalmente quem está iniciando aí na área de projetos tem essa dificuldade, tá certo? Pessoal, é o seguinte, hoje, para quem chegou aí de supetão perdido, nós vamos falar um pouco sobre detalhamento de projetos de infraestrutura. Depois que eu dei esse título para essa aula, eu fiquei pensando, mas detalhamento, será que esse é o melhor nome? Será que esse é o melhor título? Então eu fiquei pensando nisso depois, refletindo. E na verdade a gente vai falar um pouquinho de cada coisa aqui, não só detalhamento, assim, detalhe e tudo mais. Mas o que é preciso ter em cada projeto, básico principalmente, é o mínimo que você precisa fazer. Sabe por quê? Porque às vezes parece muito óbvio para outras pessoas, né? Talvez para alguns de vocês aí, mas para muita gente não, tá? Eu recebi alguns projetos aí na semana passada, cara, vou te falar, não tem como executar não. Não tem como executar. Tanto é que a gente pegou para refazer os projetos aí. Por quê? Projeto sem cota, projeto sem informação nenhuma. Cara, assim, bem amador mesmo, sabe? Projeto sobreposto, sem nenhuma compatibilização, nem o básico, né? Não estou dizendo nem o BIM, não, mas estou dizendo o básico mesmo do básico, cara, né? Nada para, assim, execuível, sabe? A gente precisa de informação para executar. Então, parece muito óbvio para muita gente, talvez para mim parece ser óbvio, cara, detalhamento isso aí é tão simples, né, de fazer, o mais difícil é a concepção, a modelagem e tal, mas na verdade não é, para muita gente ainda não é óbvio, para muita gente ainda não enxerga essa necessidade, tá? Essa necessidade de fazer todo esse detalhamento, de enriquecer o projeto de informações, tá certo? Então, por isso, né, esse é o desafio principal que a gente vai tentar resolver aqui hoje. E galera, para que serve, né? Vamos começar aqui. Para que serve o detalhamento de projeto e por que ele é necessário? A resposta mais óbvia, para detalhar o projeto, obviamente, né? O detalhamento serve para detalhar. Mas o que acontece? Cara, o que é um detalhamento em si? O detalhamento são... Depois eu vou colocar aqui direitinho para vocês, vou disponibilizar também o PDF no final da aula para vocês baixarem, tá? Todo estruturadinho com os esquemas aqui, os fluxos. Então vou disponibilizar para vocês. A gente vai fazer um de apoio aqui, mas a gente vai elaborar um melhor para disponibilizar para vocês aí. Na verdade a gente já tá pronto, né? Esse material eu vou disponibilizar para vocês depois em formato de PDF, tá? Mas o que acontece? Detalhe, pessoal, detalhamento de projeto, né? Para quem está começando, para quem está chegando agora, detalhamento nada mais é do que um desenho de uma peça, de uma estrutura, de um objeto, uma escala mais ampliada, tá? Uma escala mais ampliada. Por quê? Pensa comigo, você tem ali uma caixa, né? Você tem uma caixa de drenagem, por exemplo. Na planta, você não consegue colocar a informação de que aquela caixa de drenagem tem uma ferragem ali de 12 milímetros na base, né? Você não consegue colocar ali uma informação quantos ferros de 10 que ela vai ter ali na tampa dela, na laje dela. Você não consegue colocar a informação onde que vem a armação no bloco dela, entende? Então, na planta em si, na vista de cima da planta, você não consegue colocar essa informação, concorda comigo? Então, o detalhamento ele serve para isso. Ele serve para isso, para enriquecer o projeto de informações. Até porque se você colocar um detalhe muito grande na planta, né, um detalhe
minucioso lá, por exemplo, uma ferragem, onde você tem a distribuição da sua rede de drenagem. Não faz sentido, você não vai conseguir ver, entendeu? Por quê? A ferragem é algo muito pequeno, perto da dimensão da rede toda, por exemplo, de uma rede de tubo de concreto com caixa e tudo mais. Então você precisa usar uma escala grandona, um para 1000, um para 500, um para 1500, um para 1250, ao passo que você tem que fazer um detalhe na escala de 1 para 20, na escala de 1 para 5. Por quê? Tem que ser ampliado, senão você não consegue ver. Então, esse detalhamento, né, o que a gente vai ver, né, o que é principal, né, qual é o básico que não pode faltar num projeto, né, nos projetos que a gente tem costume de trabalhar no dia a dia. Um outro exemplo clássico, por exemplo, não tem como você colocar ali na tampa do PV o nome da concessionária, por exemplo, ali, colocar ali Sabesp Esgoto. Né, eu não sei como é que é o padrão da Sabesp, porque eu não trabalho lá em São Paulo, mas vai ter lá o nomezão dela, da concessionária, e talvez vai colocar, pelo menos aqui na minha região, o nome da concessionária vai na tampa do PV. Aí, o que acontece? Como é que você vai mostrar aquele detalhe ali que tem que ser naquela fonte, a tampa do PV? Não tem como, é impossível. Então, você faz um detalhamento à parte, tá? Então, o detalhamento, ele serve para isso, tá? Para você ampliar, para você mostrar detalhes, tá? Parece óbvio, mas é isso mesmo. Mostrar detalhes daquilo que você não consegue ver numa escala tão ampliada. Então, daí a gente já começa a virar a chave de que o que eu preciso detalhar em um projeto? Basicamente é aquilo que você não consegue ver em escala ampliada. Tudo que você tem, porém é aquilo que você não consegue ver em escala ampliada, entendeu? Então o detalhamento basicamente é isso, tá? É tudo que você não consegue ver em escala menor, no caso, né? Escala menos ampliada. Então, é basicamente isso. Tá? Então, por isso que a gente adota algumas formas mais genéricas na planta ali, né? Na planta geral. Você adota alguns padrões genéricos ali. E depois você pega esse padrão e coloca um detalhe dele. Do lado, explicando, ó. Essa figurinha aqui, ó, que tem uma bordinha e uma achura assim, ela se destrincha aqui em todos esses formatos aqui. Aí você faz um corte, você faz uma planta baixa dela ali em escala ampliada, indica as ferragens, né, indica a espessura da argamassa, enfim, tudo isso, tá? Tô dando um exemplo aí de drenagem, por exemplo. Tá, então, outro ponto importante, pessoal, outro ponto importante, tá? Eu vou até colocar essa frasinha aqui, ó. Outro ponto interessante, pessoal, outro ponto interessante, detalhe nunca é demais, tá? Detalhe nunca é demais. Porque é o seguinte, um projeto, pensa comigo, tá? Pensa comigo. Essa virada de chave tem que acontecer em vocês também. Um projeto nada mais é do que um conjunto de informações. Quando a gente vai pensar num projeto, a gente não pensa fora da caixa, não. Você pensa no projeto, já vem a palavra terraplanagem, drenagem, pavimentar. Não, cara, um projeto, independente de qual for a disciplina, de que for, ele é um conjunto de informações colocado num papel ali, tá? Então, quando você detalha, você insere mais informações. Concorda comigo? Quando você detalha um projeto, você insere mais informações, você enriquece ele de informações. Então, por isso, né, por esse motivo, que o detalhamento, ele nunca é demais, tá? Detalhe nunca é demais, tá? Você vai executar uma tarefa, um projeto, alguma coisa assim, a gente chama um projeto, né, de um conjunto de tarefas a ser executado, né? Pelo menos na disciplina de gerenciamento de projetos que a gente faz lá na engenharia civil, eles dão essa definição. E aí, se você tem um conjunto de tarefas para ser executado e você não tem as informações necessárias, a falha é certa, né? Então você chega no meio do caminho e você não sabe para que rumo seguir, a falha é certa. Então detalhe nunca é demais, tá, pessoal? Detalhe nunca é demais, ok? Então vou até frisar isso daqui também, que detalhe nunca é demais. Beleza? Como eu disse, depois eu vou disponibilizar para vocês esse material de apoio, mas prestem atenção na aula, porque sem a aula vocês não vão se virar, não. A gente vai dar alguns exemplos práticos aqui também. Vão ficar ligados aí até o final aí para pegar o material aí. Beleza? Então, pessoal, basicamente, detalhamento serve para você enriquecer o seu projeto de informações, tá? Serve para enriquecer o seu projeto de informações e coloque isso, né? Escreva isso na sua frente aí, né? Bota uma A4 aí, imprime aí numa Arial tamanho 35 aí e prega na sua frente. Detalhamento, detalhe de projeto nunca é demais. Informação nunca é demais, tá? Então sejam informativos aí nos seus projetos, tá?
E agora, né, entrando mais para a parte prática mesmo, né, para a parte mão na massa, o que a gente vai, o que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? O que a gente como que vai ser a nossa estrutura da aula aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, vou explicar para vocês o que é o básico que não pode faltar em cada disciplina de projeto, tá? E como você detalha ali, o que você pode colocar de detalhamento. E como eu dei essa ressalva no começo, isso varia muito de projeto para projeto, tá? Mas existe ali um básico que não pode faltar, tá? Existe um básico que não pode faltar, e isso falta nos projetos, tá? Experiência própria. A gente pega o projeto sem informação, a gente pega o projeto de drenagem sem cota, cara, de esgoto sem cota, como é que executa aquilo, sabe? Não tem as informações da declividade, do comprimento, não tem uma coordenada, sabe? Não sabe para que lado tá mirando o norte. Então, assim, a gente vai dar uma destrinchada em cada disciplina dessa para a gente entender melhor, né, o que a gente pode mostrar, né, de detalhes aqui. Tá? Então vamos lá, vamos começar pelo geométrico, tá? Pelo projeto geométrico. Porque topografia, eu não vou entrar nesse mérito, topografia é mais legenda, tá? Topografia é legenda. Tá? Eu nem tinha pensado nisso, mas eu vou até inserir aqui a topografia aqui, que eu não tinha pensado nisso aqui, né? Não tinha, na verdade tinha pensado, tinha desconsiderado, mas eu resolvi botar aqui agora, tá? Topografia. O que acontece? Na topografia, né, basicamente, você precisa de informações. Concorda comigo? Tudo que você vai fazer, né, na engenharia é um conjunto de informações. Então, se é um levantamento topográfico, o que você precisa ali? As convenções topográficas. O que é isso? O que são convenções topográficas, pessoal? São, por exemplo, algumas pessoas consideram convenções como notas também, aí fica esse negócio meio bagunçado aí. Mas, por exemplo, a legenda dos objetos, que no caso seriam os pontos ali, né? Das linhas, das curvas de nível, tá? Das curvas de nível, indicação de norte, malha de coordenadas. Nossa, levantamento topográfico já referenciado sem malha de coordenadas é de doer os olhos. Legenda dos objetos, das linhas, das curvas de nível, indicação de norte, malha de coordenadas, notas. Tá? Vou colocar esse notas aqui embaixo. Levantamento topográfico, já referenciado, em Sigas 2000, zona em Sigas 2000, Fuso 24, cotas em metros, salvo indicação contrária, curvas de nível de metro em metro, deixa eu ver o que mais. As notas, cara, tudo aquelas informações, né? Por exemplo, a contratada aceitando isso não se isenta das suas responsabilidades, aquele blá 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 tudo. Tá? Mas o que não pode faltar? O datum que está sendo usado, se as suas unidades, né? Se as suas unidades estão em metros, tá? Malha de coordenadas, né? Para você informar ali também, como eu falei aqui em cima. Nas notas é basicamente isso. Eu não tinha separado nada para topografia aqui, mas resolvi incluir isso aqui. Tá? O que você mostra num projeto geométrico? O que você mostra num projeto geométrico? Planta com estaqueamento. Cara, já vi projeto que se diz geométrico, né, sem estaca, sem a divisão das estacas ali. Cara, não faz sentido nenhum você ter um projeto geométrico se não tem estaca, não tem estaqueamento ali, tá? Outra coisa importante, medidas. Tá? Se você está definindo a geometria do projeto, uma das coisas que você não pode deixar de faltar é medida, entendeu? Se você está variando, principalmente, né, quando você está trabalhando com larguras que estão variando ali, com seções que estão variando de tamanho, de largura, de raio, né? Vou colocar até aqui, ó, raios, medidas e raios, tá? Porque senão não pode se chamar de projeto geométrico, entendeu? Que mais? Projeção dos taludes. Vou jogar aqui também. Projeção dos taludes. Deixa eu ver o que mais.
A Karen resumiu aí, né? Pontos, coordenadas, estaqueamento, informações, traçados eixos, disposição dos lotes. A disposição dos lotes é variável, varia conforme o local que você está trabalhando. Por quê? Tem algumas prefeituras que exigem a disposição dos lotes e algumas não. Por quê? Existe o projeto geométrico e o projeto urbanístico. Tá? Quando você está trabalhando com o projeto urbanístico, aí beleza. Obrigatório, né? É o básico ali que você precisa de distribuição dos lotes. Quando é geométrico, não necessariamente. Tá? Você pode apresentar, às vezes, com as quadras e passar. Mas não custa nada você colocar ali, né? Quadro de curvas, muito bom, tá? Muito bom. Cálculo de superlargura e superelevação. Gráfico. Eu tinha colocado aqui de superelevação. Gráfico de superelevação, tá? No caso aqui em medidas e raios, ó, você pode incluir aqui também superlargura, tá? Você vai inserir ali, você pode inserir a parte ou você pode inserir no desenho, tá? Você pode inserir a parte ou inserir no desenho, tá? Então assim, não é relativo, né? Digamos assim, é relativo, tá? Outra coisa, quadro de curvas, eu acho que alguém já até falou isso aqui, né? Quadro de curvas, tá? Quadro de curvas, beleza? O que mais? O que não pode faltar mais? Perfil com as elevações, tá? Perfil com as elevações, beleza? Perfil com as elevações. Cara, projeto geométrico, sem perfil, sem rampa, sem indicação de rampa, sem indicação de quadro de coordenadas, de quadro de curvas, né, de cota. Porque é o seguinte, veja bem, quando você fala de um projeto geométrico, ele define a geometria horizontal e a geometria vertical, correto? Beleza, no projeto horizontal, você vai se preocupar ali com as medidas de largura, com as indicações de superlargura, superelevação, raio, estaqueamento, tá? Tudo isso você vai se preocupar ali. Nos perfis longitudinais, você tem que se preocupar em mostrar todo o detalhamento da elevação ali. Então, você vai inserir ali, por exemplo, informações como declividades das rampas, cotas terreno, cotas projeto, né? Que você está falando de um projeto geométrico, tá? E não um perfil do terreno natural. Entende essa diferença? Falando aí dos detalhes, né? Isso aí a gente apresenta em uma planta, né? Isso aí a gente apresenta em planta, vista em planta ali no quadro grandão ali em prancha. Só que a gente precisa detalhar algumas informações. E aí eu separei algumas informações aqui que geralmente a gente coloca, tá? Geralmente a gente coloca para que saia tudo nos conformes, tá? Para que saia tudo nos conformes. Então, veja bem, não adianta nada você colocar todas essas informações aqui se você não faz algumas convenções e alguns detalhamentos. Por exemplo, você tem que saber a seção tipo da via, espaçamento das curvas de nível, tá? Então eu separei aqui pra gente, ó, seção tipo da via. Como é que eu vou saber a geometria da transversal da via? Qual que é as declividades? Posso indicar na planta? Pode. Mas eu particularmente gosto também de mostrar a seção tipo dos taludes, da geometria do talude, tá? Isso se confunde, mas eu mostro isso na terraplanagem. Beleza, tá? Não tem, como eu disse, não tem uma regra para isso, porque dependendo do projeto, você nem vai ter um projeto geométrico, né? Quando você está fazendo um platô, por exemplo, você não faz um projeto geométrico ali, às vezes, do platô. Você faz um projeto de terraplanagem de cara. Aí essas informações aqui, quando você não tem, por exemplo, quadro de curva, superelevação, né, essas coisas, você junta tudo no projeto de terraplanagem, tá? Para você não ter não ter o trabalho de fazer dois ali e não ficar coisa redundante também, tá? Não adianta você fazer um projeto, já vi muita coisa assim também. Você pega um projeto geométrico e aí no projeto de terraplanagem tem a mesma informação do projeto geométrico. A única coisa diferente é que tem as seções, entendeu? Então é interessante também não tornar um negócio redundante. Então vamos lá, seção tipo da via, espaçamento das curvas de nível. Por que isso, pessoal? Porque é diferente de você ter uma curva de nível.
de 10 em 10 centímetros, de 20 em 20 centímetros, a cada 1 metro de desnível, a cada 50 centímetros de desnível. Você tem que indicar isso no seu projeto. Ah, mas automaticamente a pessoa já sabe que é 1 metro. Não, não necessariamente. Não necessariamente. E uma pessoa que não sabe nem o que é curva de nível, está aprendendo ali na hora ali, né? Um estagiário ou algo do tipo, né? Que está começando no mercado, o cara que nunca trabalhou. Ah, beleza, aqui é a curva de nível. Essa é, tá, mas eu não sei qual o espaçamento dela, qual o desnível entre uma curva e outra. Então já indica também. Convenção dos taludes. Tá? Eu gosto de colocar talude de corte diferente de talude de aterro. Eu acho o projeto assim de forma mais didática. Tá? Então eu insiro essas informações para que o projeto fique um pouco mais didático. Então eu coloco colorido. Tá? Eu tenho tornado os meus projetos cada vez mais coloridos para ficar mais didático. Tá? Já é provado que as cores, né, elas meio que educam, né, torna mais fácil de entender. Então tem tornado isso cada vez mais colorido. É óbvio que algumas concessionárias, algumas empresas, a gente tem que seguir algumas premissas, tá? Mas quando sou eu, a gente deixa ele mais didático possível, tá? Repara para você ver, quando você vai numa obra de edificação, né, que tem um quadro Kanban lá, por exemplo, de organização, quando é uma obra organizada, no caso, né? Você chega lá, tem lá, pô, tá tudo coloridinho, cada post-it, né? Cada quadrinho numa cor, né? Então, ajuda. Então, eu tenho deixado cada vez mais colorido aí os nossos projetos para tornar eles mais didáticos, tá? Convenção de espaçamento de estacas. Então, porque é o seguinte, isso aqui, eu já presenciei situações das estacas estarem de 50 metros. Então, acontece, tá? É típico? Não, mas acontece, mas é possível. Tá? Então você pode inserir essa convenção de espaçamento, estacas a cada 20 metros, tá? Você pode fazer um desenhozinho. Eu disponibilizei algumas informações aqui, alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês, vou mandar para vocês depois, tá? Alguns detalhes desses. Convenção dos marcos de partidas para a locação da obra. Cara, quando você vai fazer um projeto geométrico, né, você precisa indicar ali, pelo menos eu, né, eu indico ali um quadrinho com os marcos, né, com, às vezes até uma amplitude ali, da onde está localizado o marco, a coordenada dele, tá? A cota dele, o nome dele. Para quê? Para quem for executar ter essa informação. Tá? Ah, tudo bem, se for inserir em outro projeto, beleza, mas não deixa de inserir. Tá? Então, como eu disse, algumas disciplinas elas podem sobrepor as informações, não tem problema. Às vezes ser redundante é chato, mas é melhor do que faltar. Né? Detalhamento dos grades natural e projetado, né? E uma indicaçãozinha do que é corte e do que é aterro, tá? E a convenção dos elementos das curvas verticais e das curvas horizontais. O que eu estou falando para vocês, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo real, tá? Dessas informações aqui que eu mostrei para vocês aqui, tá? Ah, mas quer dizer então que você nunca deixa faltar nenhuma informação nos seus projetos? Óbvio que sim. Todo mundo erra, todo mundo falha. Né? Mas a gente está sempre buscando aí a excelência. Né? Então, basicamente, a gente tem algumas informações que a gente não pode deixar de inserir. Tá? Então, veja bem. Olha só, vou mostrar aqui umas informações para vocês aqui, ó. Uma seção típica básica, mas que dá para você entender tranquilamente como que está funcionando o projeto ali. 2% de inclinação, pista de rolamento e tal. Cara, pra gente isso aqui bate o olho, você sabe. Ah, essa pista aqui tem 12 metros e 2,5 de calçado. Mas quem é leigo não entende. Não entende. Tenta explicar isso aqui para quem é leigo, entendeu? E às vezes o cliente ele é leigo, mas ele quer saber de tudo. Né? Eu tenho um cliente que ele é assim, às vezes ele não entende, mas ele quer saber. Tem que parar e explicar para ele. Então, quanto mais didático, mais fácil. As pessoas, né? E aí vai uma dica também aí de persuasão. As pessoas não compram aqui o melhor produto, tá? Elas não compram o melhor produto. Elas compram aqueles que são mais simples e mais fáceis de entender, tá? Quando você confunde muito a cabeça da pessoa, quando você não é claro com ela, ela não compra de você. Você não convence ela. Quando você é claro, você é transparente, né? Quando você deixa as informações ali sair de você, né? Transpassa as informações para ela, fica mais fácil de você convencer essas pessoas, tá? Então pega essa aí. Beleza? Convençãozinha do marco, tá? Quadro de curvas de informações. E aí veja bem, por exemplo, estaqueamento. Então às vezes a gente tem alguma sobreposição de estaca, tá? Alguma sobreposição de estaca. Então a gente insere essas informações. Cota nas curvas de nível,
Tá? Outra informação importante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Medidas, pessoal. Medidas, tá? Medidas na planta. Ninguém consegue adivinhar batendo o olho, não. Aquilo que eu falei que eu estava implantando aqui é o seguinte, ó. Tá vendo esse taludezinho laranja e esse talude verde? Então, um é corte, o outro é aterro. Né? Um é corte, laranjinho, o outro é aterro. Tem as convenções dele ali. Essas convenções coloridas assim ajudam o empreendedor a tomar decisão. E é aquilo que eu estou falando, as pessoas elas compram a ideia que é mais clara, tá? As pessoas compram a ideia daquilo que é mais fácil de entender. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui mais alguns detalhes para vocês de exemplos, tá? Ó, vamos lá, vou pegar aqui um profile aqui, ó. Profile. Olha só como que tem sido. Como que tem sido aqui. O que não pode faltar? Informações, pessoal. Informações. Inclinações, né? Declividades, cotas, tá? Cotas do encaixe da via. Tá vendo? Cotas do encaixe da via. Informações das curvas. Informações de corte, de aterro, de cota de terreno, de cota de projeto. Isso aqui facilita o entendimento. Olha a convençãozinha. Convençãozinha. Tentando indicar aqui o que funciona, cada coisinha no perfil longitudinal. Tá? Isso aqui deixa o seu cliente deixa, né, o seu projeto mais enriquecido de informações. Tá? Então isso aqui enriquece o seu projeto. Convenções, tá? Convenções aqui no nosso projeto. Deixa eu ver se eu pego aqui as notas. Notas que alguns chamam de convenções. Tá? Dimensões em metros, curvas de metro em metro. Tá? Algumas notazinhas, né, atípicas, malha de coordenadas, não pode faltar, pessoal, malha de coordenadas, tá? Esse quadriculado aqui, né, às vezes algumas pessoas que se dizem projetistas aí, né, de velha de guerra, falam assim, Rafael, como é que faz aquele quadriculado que vem com os números? Olha só, eu já com essas palavras, aquela quadrícula que vem na prancha com os números, como é que faz aquilo? Ah, bicho, pelo amor de Deus, né, me ajuda aí. Então, assim, ter noção um pouquinho também do que a gente precisa falar, né? Beleza. Basicamente, na geometria é isso, tá? Na geometria é isso. Partindo para o próximo tópico, a gente vai falar sobre um pouco agora da terraplenagem, tá? Da terraplenagem. O que você mostra num projeto de terraplenagem, tá? E aí vem aquela polêmica, tá? Vem aquela polêmica de sempre. Eu coloco a planta na terraplenagem ou não? Depende muito, cara, depende muito do projeto. Por exemplo, quando você está trabalhando com rodovias, com obras lineares, normalmente não. Tá? Normalmente porque a planta vem no geométrico, a geometria, você já vai ter ali a expansão dos taludes, todas as informações, o estaqueamento. Então você coloca as seções transversais, tá? As seções transversais é que vão mostrar ali, né, as informações da terraplenagem. Então vamos lá. Deixa eu jogar aqui meu tópico principal aqui, para a gente discutir um pouco em cima. O que a gente mostra no projeto terraplenagem? Basicamente, as seções de terraplanagem com seus cortes e seus aterros. Tá? Outra informação importante também que eu não gosto de deixar de faltar, eu até tinha colocado em negrito aqui, ó, tabelas de volumes. Tá? Terraplanagem é volume de movimentação de terra. Tá, pessoal? Terraplanagem é volume de movimentação de terra. Geralmente é só isso que o empreendedor quer saber. Tá? A única coisa que mais importa para ele, a informação que mais importa para ele é a seguinte: quanto que eu vou cortar? Quanto que eu vou aterrar? Eu quero saber só isso, tá? Então, se você não mostra, né, essa informação no projeto de terraplenagem, tá? Eu gosto de mostrar também na prancha ali um resumo da terraplenagem, tá? Se der, eu coloco as tabelas separadas por ruas. Tá? Então eu costumo colocar tabelas separadas por ruas. Tem umas prefeituras aqui na minha região que exigem que as tabelas sejam colocadas por ruas, tá? Nas pranchas, e no relatório também. A gente coloca também, tá? No nosso relatório de projeto, no nosso memorial descritivo. Mas eu gosto de já deixar também na planta para que não tenha perda de informação aí. Tá? E aí, se caso você estiver trabalhando com, por exemplo, loteamento, que é o que a gente faz muito aqui, geralmente a gente inclui a planta com mapa de corte a aterro, tá? Por isso que eu coloquei aqui, se for o caso. Porque se não for loteamento, geralmente não tem, tá? Geralmente não tem essas informações.
se for rodovia, se for né, obras lineares, a gente não costuma inserir essas informações. O que é esse mapa de corte a aterro? Tá, vamos lá. É a mancha de corte a aterro, para quem não sabe. Tá? Aonde você vai ter o vermelhinho, no meu caso aqui, né, o puxado pro rosa aqui, meio alaranjado, sei lá que cor é essa, você vai ter corte, onde você tem azul, você tem aterro. Percebe que isso fica meio já organizado, né, com as informações dos taludes, né, fica meio, já fica ali associado com as informações dos taludes. E é interessante o seguinte, às vezes no eixo da via eu vou ter corte, mas nos bordos não, tá? Nos bordos não. Por quê? Porque às vezes eu preciso rebaixar para poder subir a pavimentação, concordam comigo? Então às vezes não necessariamente eu vou ter corte aqui no eixo e vou ter corte aqui no bordo. Tá? Aqui, por exemplo, o meu offset ele é de aterro. Por quê? Eu só vou cortar aqui, entendeu? Para poder fazer o rebaixo e depois subir pavimentando. Concorda? Então, basicamente é isso. Seções transversais com as informações. Tá? Igual eu falei, em alguns projetos, em alguns casos, tá? Em alguns casos, a gente gosta de mostrar, eu sempre gosto de mostrar, ó, o negócio tá pesado aqui no PDF. Eu gosto de mostrar também as tabelas de volumes, tá? Os resumos de volumes. Tá? Em alguns casos eles pedem os resumos de volume em cada prancha e aí a gente insere os volumes pelo estaqueamento, tá? Um resuminho aqui embaixo da tabela de volumes, um resuminho da tabela de volumes, tá? As nossas notas e as convenções, tá? Não pode faltar, convenções, o que você vai ter ali de informação ali. E as nossas seçõezinhas, tá? Aí depende, por exemplo, dependendo do projeto, eu apresento também as tabelas de volume a cada seção, tá? Porém, dependendo do projeto, eu não apresento. Esse aqui, por exemplo, a gente não colocou. A gente colocou a tabela separada lá. Não tem necessidade de eu colocar aquela aqui de novo. É só ocupar mais prancha, tá? Então, tabelinha de volume, corte a aterro, tá? Os volumezinhos, as seçõezinhas de corte, ok? Então, basicamente, é isso que a gente apresenta aqui no nosso projeto de terraplenagem. Mas o que? Vamos lá. Planta de corte a aterro, se for o caso, que eu acabei de mostrar aqui, tabelas de volumes. Isso aqui, pessoal, o que eu estou querendo dizer? Isso aqui é o básico, tá? É o básico, o mínimo do mínimo que você precisa mostrar. Às vezes o cara vai fazer um projeto e não sabe o que mostrar. É o mínimo do mínimo. Então você já vai ter, ao final dessa aula, né, a gente já vai ter um checklist, né? Vou disponibilizar para você, com ilustrações também, esse PDF, para você montar o seu próprio checklist aí do que você precisa ter nos seus projetos aí. Tá? Basicamente, pessoal, a gente coloca legendas, né? O que a gente detalha? O que a gente detalha nesses projetos, né, de terraplenagem? Basicamente, a gente insere legendas, tá? E aí, vem uma outra informaçãozinha básica aqui, né? Legendas e convenções podem ser notas, tá? Eu coloco convenções porque às vezes o notas aqui fica... Tem gente que considera convenção como nota, legenda como convenção, enfim... As informações coloridinhas ali, né? E as notas, né? Em texto ali, as premissas do projeto, tá? E aí, veja só, eu frisei aqui o seguinte, se você não tiver um projeto geométrico, você inclui todos os detalhes dele no projeto de terraplenagem. Então, todo esse detalhamento aqui, tá? Tudo isso aqui que você não mostrou, você inclui no seu projeto de terraplenagem, tá? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês de uma terraplenagem que não teve geométrico. Tá? Vou ver se eu consigo abrir aqui, porque o negócio está pesado aqui também, né? De uma terraplenagem que não teve geométrico. Então, o que a gente faz? A gente inclui as informações daquilo que não está no geométrico, que não tem o geométrico, na nossa terraplenagem. Tá? Na nossa terraplenagem. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Então, olha só que interessante. A gente vai ter as plantas, a planta, né, na verdade, com as seçõezinhas, o estaqueamento, tudo isso, o perfil longitudinal, tá? O perfil longitudinal, os volumes, tá? Detalhamento da seção tipo está aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Detalhamento da seção tipo, tá? Do nosso talude. Como é só terraplenagem, não tem o pavimento. Os volumes, tá? E as nossas seções. Então, como eu disse, às vezes eu insiro, né? Esse aqui, como a gente tem um volume maior, mais considerável,
a gente inseriu as tabelinhas de volume também na seção, tá? Então a gente coloca essas informações aí, tá? Para que o cara consiga entender, mesmo não tendo geométrico, a gente tem as informações. Interessante ter também, ó, ponto de curva indicado, tá? Aí a gente lá no relatório, podemos colocar as notas de serviço de locação, tá? Podemos não, devemos, né? Colocar as notas de serviço para demarcação, inserir mais informações da seção tipo no projeto, declividades, ó. Então a gente inseriu as declividadezinhas, medidas, tá? Diferentes medidas, informações. Então é isso, o projeto ele tem que ter informação, tá? Se não tiver informação, não é válido, tá? Um conjunto de linhas ali que não dá para você entender nada, então não vale de nada. Então vamos lá. Então, ó, se você não tiver um projeto geométrico, inclui todos os detalhes, tá? Dele no projeto de terraplenagem. É muito comum. Vai fazer um projeto de um platô, por exemplo, um platôzinho isolado lá, você não vai fazer um projeto geométrico só porque tem um eixo ali. Né? Você já pode inserir, pode compactar tudo no projeto de terraplenagem. Não existe essa exigência. Né? A não ser que for um negócio muito atípico mesmo. Pelo menos aqui para mim, na minha região, não é assim. Né? A gente faz muito projeto desse tipo, de áreas isoladas, indústrias, enfim, pequenas áreas, né? Faz muito volume grande de projeto desse tipo. Então não tem essa necessidade de você separar, pode juntar as informações. Tá? O que mais? Vamos lá. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Próximo projeto aqui, esse aqui todo mundo gosta, né? Esse aqui todo mundo pede pra gente, tá? E eu já vou jogar tudo aqui pra gente já ir discutindo em cima, tá? Para adiantar o nosso lado aqui. Drenagem. O que a gente mostra num projeto de drenagem, galera? Planta com todos os tubos, dispositivos, o nome, cota, extensão, declividade, estaca e diâmetro. Isso aqui é o mínimo. Isso aqui é o mínimo que você precisa, tá? É o mínimo. Beleza? Isso é o mínimo. Não adianta, cara, você fazer um projeto de drenagem sem essas informações, o cara não consegue executar. Tá? O cara não vai conseguir executar. Ah, executa, mas aí vai ser por conta dele, né? Aí você vai perder o mérito de ter feito um projeto bem feito, a oportunidade de ter feito um projeto com informações. Tá? Então, ó, nome, o que é nome? Às vezes o nome do trecho, se tiver necessidade, mas geralmente a gente coloca o nome do PV, identificação dele, PV1, PV2, PV3, PV4, aí varia, tá? As convenções aí variam. Alguns locais eles colocam o nome da rede, eu, por exemplo, aqui eu trabalho só com o nome do PV, o número, eu acho mais simples, então eu procuro sempre, ó, o simples primeiro, né? O simples primeiro. Então o simples vem em primeiro lugar. O que é mais fácil de entender? Se eu colocar um número em ordem sequente para os PVs, ou se eu separar trecho, colocar um código, depois colocar um número e aquele número se repetir depois. Então eu penso, eu posso colocar assim? Posso. Beleza, então vamos colocar só a nomenclatura do PV. Nomenclatura do PV, depois com as indicações das cotas, extensões dos trechos, declividades, estacas e diâmetros. Por que isso, pessoal? Se você vai executar uma drenagem, por exemplo, né, você vai pegar na planta e vai falar assim, qual PV que você vai colocar aqui? Ah, esse é o PV 30. Às vezes a topografia vai local, ó, aqui é o PV 30. Aí beleza, você vai bater o olho no projeto e vai falar, qual que é a cota dele? Ah, a cota de tampa é essa, a cota de fundo é essa. Beleza. Qual que é a extensão desse PV para o PV 31? Ah, está aqui na planta. Quanto que está caindo, né, o palavreado da obra? Quanto que está caindo daqui para lá? Costuma o dono chegar, né, o gerente da obra chegar e falar, quanto que está caindo desse PV para lá? Ah, 2%. Ah, está aqui a informação na planta. Estaqueamento. Tá? Estaqueamento. Qual estaca que está esse PV aqui? Nós estamos em qual estaca mais ou menos aqui? Ah, aqui está mais ou menos PV 30 na estaca 42. Tá? Então, você já vai saber mais ou menos aí essas informações. Tá aí o diâmetro para saber, né? O diâmetro não preciso nem falar, né? O diâmetro é o mínimo que você precisa para você inserir ali, tá? Alguns lugares, pessoal, pedem setas com indicação do fluxo da água, tá? Eu acho bacana, mas eu faço pouco, eu confesso que eu faço pouco, me julguem. Mas eu confesso que eu ensino pouco ou quase nada, tá? Em quase nenhum. Seta com indicação do fluxo da água, que é o quê? A setinha na rua indicando para que sentido a água está caindo ali no pavimento acabado, tá? Não é a seta da indicação do tubo, mas é a seta da indicação da água que está na rua, tá? Da água que vai cair ali no leito do pavimento, entendeu? Então, alguns locais, eles pedem essa
tem essa exigência, né? Tem essa exigência, tá? E daí você precisa fazer isso aí no seu projeto, né? Inserir essa setinha, né? Um bloquinho mesmo, tá? Dá para você inserir também como uma label no seu projeto também, tá? Tem como você inserir uma labelzinha, mas pode ser também um bloquinho, tá? Mais fácil, é o simples primeiro, né? Faz o simples, que é o bloquinho ali, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Ó, vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês aqui de um outro projeto. Vamos lá. Ó, vamos dar uma focada aqui nesse trechinho pequeno aqui, ó. Profundidade do PV, identificação dele, as cotas, beleza? Estaqueamento aqui está na planta, tá? Você pode inserir também a estaca, se você quiser, aqui no seu projeto aqui também embaixo, tá? Se tiver necessidade, mas pode colocar na tabela. Acho melhor colocar na tabela para não poluir tanto, que já é difícil fazer caber, né? Aqui ainda ficou amontoado aqui as linhas ainda. Mas, por exemplo, indicação da declividade e a distância, o diâmetro e o nome desse trecho. Para quê? Para eu poder indicar depois isso numa tabela, né? Poder separar, tá certo? Então a gente consegue separar isso por indicação, tá vendo? Então, profundidade do PV, diâmetro do trecho, enfim, toda essa parafernália de informação a gente insere na planta, tá? A gente insere na planta aqui para poder ter informações, tá? Aí você pode colocar, por exemplo, também, deixa eu ver, o que mais de informação? Não, basicamente é isso, ó, malha de coordenadas, tá? Malha de coordenadas, basicamente em planta seria isso aqui, ok? Deixa eu ver o que mais, deixa eu pegar o nosso documento aqui. Vamos lá, seta com indicação do fluxo d'água, perfil longitudinal da rede, com basicamente, tá? Basicamente porque se você colocar isso aqui, já dá para você, lógico, não precisa colocar tudo, mas algumas informações dessas são obrigatórias. A identificação do dispositivo, que PV que é, que dimensão que é, que cota que esse PV tá, né? Qual a profundidade dele, a declividade, a extensão, diâmetro, né, material, estacas. Então você pode expandir essas informações, tá? Então, boa parte delas é indispensável. A identificação e as cotas e as profundidades, cara, é indispensável para as estruturas, tá? E para as outras, para as demais, né? Para os tubos, é indispensável aí você ter as outras informações, tá? Como, por exemplo, declividade, né? Desenvolvimento do trecho. Isso tudo a gente consegue colocar no Civil 3D. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse perfil, ó, deixa eu dar uma focada nele aqui para a gente consegue ver. A escala, né? As declividades dos PVs, a identificação do PV, ó, cada PVzinho tem sua identificação, as estacas, né? As profundidades e as declividades. Tá? E aí, você padronizando o seu template, isso aqui sai no instalo, entendeu? Sai no instalo. Você não precisa ficar criando isso aqui toda vez, tá? Você padronizando, você vai ter isso aqui, assim, no instalar de dedo você vai conseguir chegar aí no resultado final, tá? Então, basicamente, é isso que a gente insere. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, tá, e vem um detalhe interessante, ó. Quando você está falando de rodovia, você tem muita valeta, muita sarjeta, né, muito dispositivo superficial ali, tá? Valeta de proteção de corte, né, valeta de proteção de aterro, sarjeta de pé de talude, sarjeta de corte, né? Enfim, uma infinidade de obras lineares superficiais, tá? Que geralmente a gente indica o nome, talvez a inclinação. Eu vou até colocar abreviado aqui, ó, dependendo do caso, né? Por que a gente coloca o nome? Ah, VPC 01, VPC 02, né? Valeta de proteção de corte 01, valeta de proteção de corte 02, para depois você conseguir detalhar isso, né? Se ela tiver dimensões diferentes, se ela tiver a escadinha de dissipação de energia na descida da valeta, tá? Então isso você consegue identificar na planta, tá? Se for valeta, sarjeta, essas coisas. Perfil longitudinal disso a gente não tem. Tá? Perfil longitudinal de valeta, de sarjeta, a gente não costuma fazer, tá? Não costuma inserir isso, não. Pelo menos aqui, pelo menos do que eu conheço, né, dos meus 26 anos, agora já são 26, né? Dos meus 26 anos, nunca vi, não. Mas pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha, não vou dizer que não existe. Beleza? Então tá, para drenagem, basicamente é isso.
tá? Basicamente para drenagem é isso. De informação que você mostra em prancha, tá, pessoal? De informação que você mostra em prancha. Aí outra coisa que você pode inserir também, que eu não falei para vocês, as tabelas, né, com os dispositivos, com os resumos dos dispositivos. Então, por exemplo, tabela de estruturas da rede, então com as cotas, a profundidade, as coordenadas. Isso aqui facilita demais para alocação, para execução. O cara chega lá na obra, né, com essa prancha desse tamanho e fala para o topógrafo assim, ó, coloca essa caixa aqui para mim. Ah, tô sem a nota de serviço aqui. Não, tá aqui no projeto, tem as coordenadas, entendeu? Então facilita para o cara. Qual que é a profundidade do PV tal? Aí ele vem aqui na tabela, ó, puf, já tem aqui, entendeu? Os resultados. Então facilita pra caramba você ter uma tabelinha com as informações, tá? Com as informações dos dados, tá? Da sua rede aí de drenagem, beleza? Então basicamente tabelinhas e informações, tabelinhas com informações dos dispositivos, ok? Vamos lá, o que eu preciso detalhar num projeto de drenagem? Isso é bem fácil, né? Bem fácil. O que eu preciso detalhar? O que eu preciso detalhar? Vou até jogar aqui de cara um resumo do básico, né? Do que a gente costuma trabalhar, que não é atípico. É o que é mais típico. Dos dispositivos que a gente tem em comum, PV e caixa, tá? Que são os dispositivos de junção, mudança de direção, mudança de nível, PV e caixa, boca de lobo, meio fio sarjeta, muro de ala, dissipador, canaleta, valeta, tudo isso, tá? Se você tiver, tem que detalhar, tá? Como que funciona essa valeta? Qual que é as dimensões dessa valeta, né? Então tem que detalhar. Quando você vai fazer uma macro drenagem, né, que você vai trabalhar ali com até uma micro também, né? Não a macro, não necessariamente uma macro. Mas quando você vai trabalhar, por exemplo, com a duela de concreto, detalhamento dessa duela, qual que vai ser a armação dela, né? Como que vai ser a ferragem dessa duela, como que o fabricante vai mandar essa duela, né? Então, basicamente é isso, tá? Você tem que detalhar. Também os bueiros, né? Você pode detalhar. Bueiro não é tão comum o detalhamento de bueiro em projetos, porque costuma ser padrão. O bueiro PA1, PA2, PA3, PA4, mas é interessante. Se você tiver as informações do detalhamento, insere, tá? Não deixe de inserir, não. Dreno, tá? Como é que funciona o dreno? Qual que é a altura de material filtrante ali, né? De brita do dreno? Qual que é o diâmetro do dreno? Né? Qual que é o diâmetro dele ali? Qual que é a profundidade de assentamento do dreno? Né? Então, qual que é o tipo do tubo? É um PAD perfurado, né? Então, qual que é a marca desse PAD? Vai ser envolto com manta bidim? Então, faz esse detalhamento aí do dreno. Tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês o DWG com alguns detalhes do que a gente usa aqui. Tá? Eu separei alguns, mas basicamente é isso. Tá? Eu vou disponibilizar para vocês depois aí um DWGzinho para vocês baixarem e ter aí para aumentar o portfólio de detalhamento de vocês aí. Tá? Então, para drenagem, basicamente é isso. Tá? Superficial, a gente tem valeta, canaleta, sarjeta, né? Abaixo da superfície, nós temos, além das caixas, PVs, as estruturas, a gente tem também os tubos, tá? Que seria ali, vou colocar aqui aduelas, mas eu vou colocar aqui, ó, bueiros, aduelas com armação, tá? Detalhar a armação das aduelas é importante, ok? E beleza, para finalizar da última disciplina, esgoto, tá? Isso aqui é o que pega, mas é tão simples, tá? Repete basicamente a drenagem, tá, pessoal? Repete basicamente a drenagem, tá? E aí, olha só, o que geralmente a gente mostra nesse tipo de projeto? Planta com todos os tubos, dispositivos com nomes, cotas, extensões, declividades, estacas, diâmetros. Isso é o mínimo, tá? Isso é o mínimo que você precisa mostrar. Colocou o projeto sem cota, já reprovado, tá? Já não passa mais no teste, não. Colocou o projeto de PV sem cota, já não passa mais, não. Perfil longitudinal da rede, tá? Com identificação das cotas, tá? E de outras informações, ok? Deixa eu pegar um exemplozinho também, que eu sei que vocês gostam de ver exemplos práticos. Mostra aí o que você faz, né? Mostra aí o que você faz, tal. Você fala pra gente fazer, mas não faz. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um detalhamento. Um exemplo aqui para vocês. Olha como é simples.
tá? Mas as pessoas negligenciam, cara, sentido da rede, a declividade dessa rede e as cotas, tá? Você não precisa muito mais que isso, mas isso é o mínimo que você precisa indicar, tá? Numa rede de esgoto, é o mínimo, senão, sem isso aqui, cara, você não consegue executar, tá? Ah, mas eu posso colocar só o nome do PV aqui e colocar uma tabela com as cotas. Poder, pode, mas não deve, né? Pô, a gente tá aqui para facilitar as coisas. Então vamos colocar todas as cotas, todas as informações que precisam, tá? Então indicaçãozinha do comprimento, da declividade, né? Ah, mas não tem aqui a indicação do fluxo, do sentido e das cotas, mas não tem aqui o material. Mas não, mas a gente tem uma convenção, tá? Tem uma convenção aqui embaixo indicando os materiais, tá? Então a gente tem a legendinha, ó. Tem a legendinha indicando, ó, tá? Se tiver um degrau, por exemplo, tá? Se tiver, por exemplo, ó, tá aqui, ó, extensão, declividade. Se tiver um tubo de queda, como é que ele vai ser indicado? Qual a cota que vai ser indicada aqui, tá? Então a gente sempre mostra isso aqui também, esse detalhe aqui, numeração do PV, tá? Então as profundidades, tá? Cota da tampa, cota de fundo e uma legendinha indicando, tá? Indicando aqui o que é que significa cada objeto daquele ali. Com isso aqui, cara, tá sussa, entendeu? Com isso aqui tá sussa, ok? Então, basicamente aqui na planta, você não precisa detalhar nada em planta, você precisa indicar, né? Indicar o que vai ser detalhado depois. Então, você pode indicar depois, pode detalhar depois, não tem problema. Mas desde que você não deixe de detalhar, tá? Então, por exemplo, tubinho de queda, né? Deixa eu ver se tem aqui algum com degrau, né? Pra gente mostrar aqui. Não, acho que aqui vai ter que procurar aqui, mas tem algum com degrau aqui, né? Que o tubo chega mais alto que o fundo. Então, a gente tem os tubinhos de queda, tem os degraus. Ó, aqui o degrauzinho, qual é a altura do degrau, cota do GI desse degrau, tá? Interessante a gente colocar aqui. Ó, o Rafa pontuou ali, ó, que é interessante apresentar também a planta de bacia de contribuição do dispositivo de drenagem. Boa, eu havia me esquecido, tá? Havia me esquecido. Mas isso é muito interessante. Eu vou inserir isso no documento que vocês vão pegar ali, tá? Que vocês vão pegar para depois que eu vou disponibilizar aqui o PDF para vocês. Planta de distribuição. Como que eu esqueci disso, gente? Planta de distribuição de bacias. Beleza? Com as áreas de contribuição. Boa, Rafa, obrigado por lembrar. Ideal também, se você tiver essa informação, já coloca o tempo de concentração dela, né? Já coloca o coeficiente de Ornoff que você adotou ali. A vazão, se você tiver daquela bacia, vazão de contribuição, seria ok. Tá? Beleza. Mas voltando aqui para o esgoto, tá? O que você vai mostrar no projeto de esgoto? Então tá, ó, planta, perfil. Tá? Planta e perfil. Tá vendo como que é simples? É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. É aquela coisa. Falar é fácil, né? Desenvolver depois é difícil. Mas é basicamente isso. Tá? Nos perfis longitudinais de esgoto, né? O que a gente costuma mostrar? Deixa eu ver se consigo pegar um exemplo aqui para vocês daquele perfil. Tá? Olha só que interessante. Aqui tem uma rede profunda, ó, de esgoto, por isso que a gente tem a redezinha auxiliar. Tá? Aqui embaixo uma convençãozinha do perfil também. Não mostrei na drenagem, mas vou mostrar aqui para vocês essa convençãozinha. Tá vendo? Indicando o que é cada coisinha dessa aqui, né, no seu perfil. Então, para quem é leigo, fica mais fácil de entender. Tá certo? E no perfil as informações. As informações do seu perfil, da sua rede, né? Então, no Civil 3D você extrai isso aqui automaticamente. Por que no Civil 3D a gente consegue facilitar essa inserção de informações? Por quê? Porque isso aqui sai de forma automatizada, tá? Sai de forma automatizada. Então, facilita muito para quem está projetando, correto? Facilita muito para quem está projetando. Você não precisa ficar escrevendo isso. Agora, se for escrever na mão, dá uma puta canseira mesmo, cara. Porque, cara, porque dá muito trabalho, né? É muito detalhe. Mas aí acaba negligenciando. Esse aqui eu não vou colocar, não. Esse aqui eu acho que eu não preciso. Tal. No Civil 3D você consegue extrair de forma automática. Então isso facilita. Né? Então a gente já coloca trecho, extensão, profundidade, cota fundo, topo, cota da GI, do tubo, né? Se for diferente da cota do fundo. Declividade do tubo, diâmetro interno, tá? Estaqueamento. Tudo isso você consegue inserir informações. E olha só, esses dias eu fiquei encucado, né? Quando eu fui gerar esse perfil, quando eu comecei,
quando eu tava trabalhando, esse espaçamentozinho aqui, ó. Tá vendo? Que o PV não tá chegando no topo, mas é porque a superfície ela é extraída do eixo, tá? Esse perfil ele tá passando no eixo da rua. Só que o PV não. Se você reparar, o PV ele passa no terço médio inferior das ruas. Quer ver? Deixa eu pegar aqui na planta, ó. O PV ele passa aqui no bordo, então o bordo ele é mais baixo, tá? O bordo é mais baixo. Então, acaba que você coloca o meu perfil está traçado no eixo da superfície, mas o bordo é mais baixo. Então por isso que o PV parece ali, né? Deixa eu pegar de novo ali. O PV parece que está pegando abaixo aqui, ó, mas não tá. Esse aqui, ó, eu tive que fazer uma rede auxiliar em cima, né, para fazer a coleta, e aqui uma rede zona profunda aqui embaixo. Mas acabou que ela não vai ser executada assim, né? Já tem uma revisão mais recente desse projeto com a primeira concepção que eu fiz. Acabei convencendo o cliente de não executar essa rede funda aqui. Foi bom, né? Ganhamos aí a confiança dele. Mostramos os prós e os contras aí, tá? Para ele. Galera, basicamente é isso, tá? E aí você vai determinar também elevatória, né? Você vai detalhar elevatória, estação de tratamento. Aí vai vir um negócio um pouco mais robusto, né? Se tratando de rede, é isso, tá? E aí você vai detalhar os PVs, você vai detalhar os terminais de limpeza, terminal de inspeção, os dispositivos, né? Aí vai variar um pouquinho de acordo com a concessionária. Beleza? Varia um pouquinho de acordo com o concessionário de cada local, mas basicamente é determinar ali o PV, as caixinhas de ligação, ramal, né, de ligação, tubo de queda. Então fazer esse detalhamento, ok? E algumas dicas, galera, algumas dicas bônus aí, ó. Colocar a legenda em tudo, tá? Coloca a legenda em tudo que der. Coloca as convenções para perfil longitudinal. Tá? Muita gente não sabe interpretar um perfil longitudinal, não sabe como que funciona, não sabe o que é um grade, tá? Às vezes você tem um grade ali no terreno natural que é todo quebradinho, mas você tem um grade ali no terreno projetado que é certinho, mas o cara não sabe interpretar, ele não sabe essa diferença. Então coloca essa convenção, tá? Então, para saber o que foi projetado, o que não foi. Porque a função do projeto ela é justamente isso. A função do projeto ela é inserir, né, um emaranhado de informações. E para a gente que trabalha com projetos de infraestrutura, malha de coordenadas e norte é sempre, tá? Para a gente que trabalha com projetos georreferenciados, tá? Se você está trabalhando com projeto não georreferenciado, aí é outros 500, não tem malha não. Agora, se você está trabalhando com um projeto georreferenciado ou no plano topográfico local, aí sim, vai precisar de uma malha de coordenadas, indicar o norte, tá? Indicar o sisteminha também de coordenadas usados, tá? Muita gente ainda trabalha com SAD 69, plano topográfico local, então sempre indicar essas convenções aí. Beleza? Galera, basicamente é isso, tá? Eu vou disponibilizar para vocês esse PDF, vou salvar ele aqui novamente, e eu já vou disponibilizar isso para vocês, para que vocês possam ter esse PDF aí em mãos para poder seguir depois, esse checklistzinho para vocês terem em mãos aí, tá? Deixa eu ver aqui se gerou direitinho, vou disponibilizar para vocês, tá? Vou disponibilizar também esse DWG aqui, ó. Esse DWG, eu peguei alguns detalhezinhos, tá? Não peguei todos os detalhes que a gente usa, peguei os mais genéricos, tem umas coisas aqui que a gente não disponibiliza, mas algumas coisas eu vou disponibilizar para vocês, por exemplo, a legendinha de perfil, né? Você pode pegar alguns detalhamentos de PV circulares, alguns detalhamentos aqui de drenagem, tá vendo? De caixas. E aí o conselho, galera, DENIT, né? Se você estiver trabalhando com DENIT, detalha tudo. Então pega esses detalhamentos lá no DENIT também, tá? Nos manuais do DENIT. E alguns detalhezinhos de caixa, né? Meio fio aqui. Aqui até saiu um pouquinho bagunçado. Depois vocês ajustam aí, tá? Boca de lobo. Vou disponibilizar para vocês também, tá? Deixa eu salvar esse arquivo aqui. Beleza? Deixa eu pegar aqui para vocês e vou disponibilizar para vocês, tá? Só um momento, galera. Eu vou disponibilizar ele lá no Telegram, que é o único local que eu consigo disponibilizar o PDF, tá? Mas aí eu vou disponibilizar o link também. O PDF não vai ter senha, tá? Então chegou lá, já vai poder pegar o PDF. Deixa eu colocar ali para vocês agora. Tá aqui na mão já. Ó, o PDF, galera, que eu vou disponibilizar para vocês, tá? É o resumo aí da live, tá? Só que de forma um pouco mais organizada, tá? Uma forma mais esquematizadinha, com ilustrações e tudo mais, tá? Com essas informações que a gente inseriu ali também, alguns exemplos. Então você pode seguir isso aqui para montar um checklist básico, tá? Se você está começando, se você tem essa dificuldade, né? Então você pode seguir isso aqui,
tá? Então peguei aqui alguns detalhezinhos, o máximo de informações que eu consegui inserir para vocês aqui, eu coloquei lá, tá? Ninguém paga nada por isso, lembrando, tá? E esse DWG também vai estar lá, ó. Pode entrar lá que vai estar lá. Eu vou colocar aqui para vocês, vou colocar aqui para vocês aqui um link do Telegram também para quem não tem, né? Para quem não está lá no link do canal do Telegram, não está no canal do Telegram, vou colocar o link, né? Tô falando as coisas que eu trocaram aqui, ó. Tá aí, ó. Vou fixar ela aqui. Ó, beleza, galera, eu vou responder as dúvidas de vocês agora, tá? Vou responder as dúvidas de vocês agora, ok? O que vocês têm dúvida aí? A gente vai... Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vamos lá. Estou com um projeto onde tem a nota de serviço e preciso conferir se a nota de serviço está em perfeita qualidade. Tem como importar essa nota de serviço para o AutoCAD Civil? Cara, tem como. Depende do como você quer. Você tem essa nota de serviço, você tem coordenada e cota, dá para importar. Tá? Se tiver a coordenada, que é a posição, e a cota, né, e a descrição ali, se ele é o offset, se é o eixo, enfim, dá para importar. Tá? Você importa e recria depois no Civil 3D esse projeto. Tem como tem, mas não é assim, não é um pastel que você faz no instalar de dedo. Dá trabalho, tá? Dá trabalho para fazer, tem que ter as manhas aí, mas dá para fazer sim. Não é tipo assim, não tem um botão aqui dentro do Civil 3D que eu importo, importar nota de serviço. Não existe esse botão não, tá? Estou inserindo as caixas e PVs, porém as caixas estão com a mesma forma dos PVs. Tem como modificar isso? Cara, depende. Você está inserindo a mesma estrutura, você está inserindo estrutura diferente, ou você está inserindo mesma estrutura com dois estilos iguais, talvez seja isso. Tá? Ou você tá inserindo, na verdade, duas estruturas diferentes com o mesmo estilo. Entendeu? Ou você está inserindo a mesma estrutura para o PV e a mesma estrutura para a caixa. Então tem como, tá? É no estilo dela ou na propriedade. Se a caixa for diferente, a caixa tem uma dimensão diferente do PV, então beleza. Então uma estrutura é o PV, vai ter uma estrutura para ela e uma caixa para ela. Outra estrutura, um estilo para ela, perdão. Né? Vai ter uma forma, né? uma estrutura tridimensional para ela ali, uma espessura de parede, uma profundidade, um tamanho para ela e um estilo. A caixa vai ter um estilo para ela, uma forma para ela, um tamanho para ela, tá? Uma dimensão para ela. Beleza? Então tem que diferenciar isso aí. Se você estiver inserindo a mesma, aí não tem como. Né? Agora, você pode inserir também, tem como? Tem. Você vai criar dois estilos diferentes e aplicar um para a caixa e um para o PV. Mas aí você tem que fazer manualmente. Entendeu? Basicamente é isso aí. Que tem como, tá? Ficou um pouquinho confuso, mas tem como. O Márcio fez uma pergunta bacana aqui, ó. A título de anteprojeto, é possível importar dados do Google Maps para dentro do Civil 3D e gerar curvas de nível? Google Maps. Não, não é possível. Somente através de programação, mas você pode importar um modelo através do InfraWorks. Tá? Você pode importar um modelo lá. Você gera esse modelo lá no InfraWorks, define a sua área que você vai trabalhar, né? E tudo mais. Você gerou esse modelo. Aí do InfraWorks você importa as curvas de nível para dentro do Civil 3D. Você importa o modelo para dentro do Civil 3D. Beleza? Porque é o seguinte, a Autodesk ela tinha um vínculo com o Google até 2012, se eu não me engano. E daí a gente conseguia importar dados, curva de nível, né? Tudo direitinho, já direto do Google Earth. Só que hoje não tem mais esse vínculo. A base de dados da Autodesk é do Bing Maps. E aí não tem como mais você importar relevo, né, curvas de nível do Google Earth, igual eu fazia antigamente, a não ser através de programação. Beleza? Então qual que é o fluxo ideal? Vai lá no InfraWorks, gera um modelo, do InfraWorks você joga para o Civil 3D, para você fazer esses estudos prévios aí. Ok? E é isso aí, galera. Um abraço para vocês e até a próxima terça-feira.